Questão 147, prova do Enem 2023, matemática. Num certo momento de um jogo digital, a tela apresenta a imagem representada na figura. O ponto Q1 representa a posição de um jogador que está com a bola. Os pontos Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 também indicam posições de jogadores da mesma equipe. E os pontos A e B indicam os pés da trave mais próxima deles. No momento da partida retratado, o jogador Q1 tem a posse de bola, que será passada para um dos outros jogadores das posições QN, com N indo de 2 até 6, cujo ângulo AQNB, ou seja, partindo do A até o jogador em questão e voltando para o B, tenha a mesma medida do ângulo alfa, que é AQ1B. Então, essa aqui é o panorama do jogo. Pergunta-se qual o jogador que receberá a bola. Veja bem, a gente quer que o jogador Q1 passe a bola para um que tenha a mesma visão da trave que esse jogador tem. Claro que vamos considerar que os jogadores Q4 e Q2 não estão atrapalhando, então tem o mesmo ângulo de visão da trave. Bom, para representar essa situação, coloquemos aqui dois jogadores a distâncias diferentes dos pés da trave. Se nós formos analisar os ângulos de visão, claro, os ângulos, por exemplo, do jogador A, que está mais próximo à trave, é esse ângulo aqui, ó, vou chamar aqui de θ1. Já o ângulo do jogador B um pouco mais distante é θ2. Dá para perceber, olhando aqui, que a abertura do jogador A é maior que a do jogador B, pois o A está mais próximo. Então, podemos dizer nessa figura, portanto, que o jogador Q4 e o jogador Q2, por estarem mais próximos, terão um ângulo tipo θ1 muito maior que o alfa aqui, que está mais afastado. Por outro lado, os jogadores 5 e 6 terão uma visão com ângulo menor que alfa, pois estão mais distantes, considerando essa ideia aí, a visão do ângulo do AB. Porém, não podemos esquecer que todas essas circunferências aqui listadas passam por AB. Então, a pergunta que se faz qual é a relação quando esses valores estão sob uma circunferência? Já podemos perceber que o 4, o 5 e o 2 e 4 não serão. Então, só por exclusão, só sobrará o Q3. Mas por que o Q3 tem a mesma visão que o Q1? Bom, vamos analisar aqui do ponto de vista sobre uma circunferência. Por exemplo, eu vou marcar dois pontos A e B, como sendo aqui esse arco que vai deste lugar até este lugar. Então, este arco ligando o A e B, ó, tá bem aqui. E se eu tivesse um jogador aqui no meio, claro, esse ângulo seria reto. Então, esse arco de 90 graus corresponderia a esse ângulo de 90 graus. No entanto, imagina que o jogador estivesse aqui nesse ponto. Então, o arco AB, que mede 90 graus quando comparado ao centro da circunferência, que é um quarto da circunferência, para esse jogador que está bem aqui, suponha Q1, por exemplo, esse arco, eu vou traçar uma linha aqui, observa que a visão do jogador é esse, ó. Veja bem aqui, ó. Então, essa aqui é a visão do arco. Mas, ora, essa medida é exatamente ligando os dois extremos aqui, A e B, da circunferência, vai ser 45 graus. Se eu tomar, por exemplo, um outro jogador, digamos aqui, Q2, nessa posição, o que vai acontecer? Ele vai olhar o A e o B da mesma maneira que o jogador Q1, ou seja, essa medida desse arco até lá em cima, ó, vai ser o mesmo arco, ou seja, mas eu tenho então 45 graus também. Então, se um arco de 90 é o dobro do ângulo que está medido aqui da parte da circunferência. O ângulo é a metade do arco da circunferência. Então, a gente pode perceber o seguinte: como eu mudei a posição, mas está em sua mesma circunferência, isso tanto faz se eu colocar o jogador, por exemplo, nesse ponto. Então, essa medida, quando ele observa daqui, né, até o outro extremo, como se trata do mesmo arco de 90 graus, retrata-se um ângulo de 45 graus. Na nossa figura, então, nós temos aqui o Q1 e o Q2 sobre a mesma circunferência. Então, provavelmente, vai acontecer o seguinte: está na mesma circunferência, então, esse arco, esse ângulo aqui, ó, medido a partir do Q2, a medida que o Q2 vai ter de A até B, esse ângulo aqui também será alfa.
pelo mesmo princípio que nós estamos colocando aqui do arco escrito. Daí, né, nós temos então como resposta a letra B. Portanto, Q3 é o jogador que receberá a bola.